Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E nós já estamos na última semana das inscrições do nosso treinamento operacional. O link está na descrição desse vídeo e no QR Code que basta você apontar a câmera do celular. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional, atualizamos e preenchemos as lacunas com material inédito, com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que já fez o curso. E aproveitem que as inscrições só vão somente até terça-feira, dia 4, hein? 4 de julho. Depois nem sei mais se vai ter esse ano. Então, nesse último vídeo, antes do início das aulas, do nosso treinamento operacional Pegando na Mão, trazemos os gráficos, os indicadores e o mais importante, os resultados do quarto e quinto portfólios públicos, além, claro, de um balanço geral até aqui. Quem acompanha o canal perceberá cada vez mais que estamos mapeando o mercado de opções em todas as suas possibilidades e conseguindo enxergar cada vez melhor os seus movimentos, para dar mais segurança e rentabilidade aos seus investimentos pela nossa metodologia. Estamos fazendo ciência e a cada mês tornamos mais robusto todo o arcabouço de ferramentas e dados para você tomar a melhor decisão. Aproveite mais esse belíssimo estudo e venha comigo. Vamos lá, então, resultados do portfólio 4 e 5 e mais o balanço. Estou bastante entusiasmado com esse material que me foi preparado aí pelo nosso grande Mr. Data, Rodrigo Viega, Mr. Data brasileiro. Então, sejam bem-vindos nessa grande viagem que faremos nesses dois ciclos que tiveram grandes sacadas. Antes de mais nada, também é importante eu dizer que eu vou estar passando bem rapidamente alguns gráficos aqui. Se você quiser olhar de forma mais detida neles, eu te recomendo que você, então, pause o vídeo para você poder enxergar melhor. Ficaria muito cansativo se eu também fosse explicar todo o arcabouço científico, as premissas todas que a gente adotou na construção desses portfólios. Então, eu te recomendo, se você quiser, tem um material gratuito muito bom que abrange desde o primeiro portfólio para você entender melhor o que eu vou estar dizendo aqui. Mas eu te garanto que você vai entender muito bem os resultados que eu vou estar mostrando. Então, nós temos aqui o primeiro portfólio, de certa forma, ele foi até que bastante conservador. Nós tivemos aqui duas empresas consideradas de risco e, naquela época, se eu não me engano, a VEG ainda era considerada, mas ela se tornou uma empresa core. E quando a gente tem três ativos, que são ativos core aqui no portfólio de abril. E você pode ver aqui pelos resultados, né, todos eles alcançaram as suas metas de lucro. Então, foi um portfólio bastante tranquilo. Quem está chegando agora, esse aqui é o nosso gráfico da boca de jacaré. Então, quando a área está verde é porque a situação é favorável. Então, a gente abriu uma posição na primeira seta e fechamos a posição na segunda seta. E você vê aqui pela linha marrom como foi tranquila. As linhas vermelhas são os break-evens. Então, você vê que a Equatorial nunca chegou perto de nenhum dos break-evens. Quando a gente olha agora aqui o BOVA, a gente viu que a gente abriu na primeira oportunidade, porque o BOVA é sempre um ativo muito desejado por nós, porque ele é a nossa única ETF. Então, ela abriu uma pequena oportunidade aqui, nós já abrimos, né? Se a gente soubesse o gráfico futuro que ia ter, a gente teria aberto exatamente
nesse ponto aqui, no máximo, né? Mas a gente não sabe o futuro, não tem bola de cristal. Mas mesmo assim foi bastante tranquilo também esse trade aqui. Quando você avalia a movimentação pela linha amarela, você vê que nunca chegou perto do break-even, talvez o máximo tenha sido aqui um pouquinho perto do final. Nós temos aqui a Gerdau, isso é interessante, né? Normalmente quando a gente pega o início de uma oportunidade, um gráfico, é porque naquele dia não tinha nada melhor. Claro que depois tiveram picos bem mais interessantes, mas mesmo assim foi também um trade bastante tranquilo. Quando você vê a linha amarela aqui também, foi sem tocar o break-even. Outra elétrica aqui que a gente pega, a EGE, então a gente vê aqui que é sempre uma empresa muito querida, muito preferida pelo canal, porque ela tem sempre bons gráficos, bem previsível, então a gente viu aqui onde nós abrimos e nós fechamos. Também um trade bastante tranquilo agora pela linha roxa. A gente pode ver, já olhando para o portfólio, como é que foi. A gente vê que ele foi melhorando o resultado dele, depois teve uma queda, recuperou e até o final continua crescendo, né? Então a gente vê que também foi um trade que não teve expansão de risco pelo gráfico do Theta, pelo Notional. Quando a gente compara em relação à margem, a gente vê de forma bastante interessante, né, como a margem acompanhou a nossa métrica de risco, que também é pelo Theta, pelo Notion. Aqui a gente está sempre também preocupado com o IDP, que é o índice direcional do portfólio. A gente vê, né, como que quando o Theta começa a cair, isso faz com que o IDP, claro, suba bastante. E é por isso que a gente está começando a desenvolver alguns estudos para comparar o IDP com o delta beta pelo Notion, para saber qual é o mais assertivo. E, na verdade, eles têm, pelo menos no quinto portfólio, apresentado um comportamento similar. Quando a gente compara aqui o nosso principal motor de ganhos, né, que é o ganho de Theta, a gente vê que o resultado sempre acompanha, né? Mais uma curiosidade do trade. Esse gráfico também aqui, mais uma vez, comprova que a gente pode controlar o risco gama pelo controle do portfólio do Theta. Esse gráfico aqui é muito interessante porque mostra que a gente vai abrindo as operações em dias diferentes, porque nem sempre o vendaval lá ele está com IVM alto, ele pode estar com IVM baixo, abaixo de 60%. Então, a gente inevitavelmente precisa ir pegando em cada dia. A gente vê que não necessariamente um dia bom para um ativo é um dia bom para o outro, não existe um efeito Rowling. Por exemplo, aqui a gente vê aqui esses dois ativos, quanto eles perderam resultado, enquanto aqui a linha azul, a equatorial, estava subindo, né? Então a gente também percebe também quanto a gente consegue extrair de resultado se a gente leva também para o vencimento. E é por isso que é sempre uma grande tentação, né? Você pode até interromper no meio de ciclo aqui, mas você abre mão de resultado. Agora, é um resultado que pode te devolver tudo, ou, de repente, aqui no caso, como foi a Gerdau, ela podia ter ficado no terreno negativo. Antes de detalhar mais o resultado do quarto portfólio, eu quero entrar aqui no quinto portfólio. A gente teve aqui 3 empresas de risco, que é Vale, Cielo e Suzano. Raramente nós colocamos a Cielo, mas como a gente estava num portfólio bastante robusto, empresas bastante tradicionais, a gente abre uma exceção aqui. Deu muito certo. Você vê aqui que deu 71%, a sinalização realmente estava muito boa para a Cielo. E você vê que, nesse caso aqui, apesar da Vale ter terminado positiva e não foi no mesmo nível que as outras, ela exigiu manejo. E muitas vezes, quando você faz o manejo, se der positivo, você já fica feliz. Então, a gente vê aqui, pela linha azul, como a Vale ela invadiu aqui, ela ficou invadindo, e a gente sendo, então, obrigado a manejar. Aqui foram os manejos. Então, a gente tem aqui a linha que está na horizontal, é o pozinho, que fica lá parado. Nós temos, então, a primeira call da Vale, que ela foi perdendo valor, porque o mercado foi caindo. Quando, então, a gente vendeu uma outra call, que até valorizou e depois perdeu o valor, e depois a gente extraiu um pouco mais de Theta. Então, no final desses manejos aqui, como vocês viram lá, a gente ainda conseguiu extrair 33% do valor do prêmio.
Quando a gente olha aqui o gráfico da boca de jacaré, fica muito clara a razão pela qual o trade ele saiu do que a gente queria. Mas, claro, está dentro do script, nós estamos preparados para agir em caso de manejo, da exigência de manejo. Então, a gente começou muito tranquilo aqui, de repente, houve uma distorção que nos causou problema, mas conseguimos sair até com relativa tranquilidade fazendo os manejos. Quando a gente olha os outros trades foram bem tranquilos. Aqui é a Suzano. Nós temos aqui também um gráfico da boca de jacaré dela, que também estava muito bom, né? Excelente, inclusive. Depois nós tivemos aqui o Bova, que nós também abrimos de uma forma bastante positiva, deu muito certo. Semig também, ela, quando você pega um gráfico desse de boca de jacaré, aonde a maior parte dele é verde, é sempre um ativo muito bom para você vender volatilidade. Excelente gráfico. A VEG também. Não é à toa, né? Não é à toa que elas são empresas previsíveis. Olha só que beleza de gráfico, abertura e fechamento. Ciel também estava apresentando nesse momento também gráficos bastante bacanas. Então a gente teve também um mês bastante tranquilo. Aqui então são todos os ativos que fizeram parte desse portfólio abertos nos dias como estão aqui. Então você vê o quanto a Vale trafegou no terreno negativo e o quanto são assertivos os manejos. Os manejos foram capazes de empurrar de volta a Vale para cima. Muito bacana, né? A gente vê no finalzinho de fechamento, assim como eles deram um movimento que levou ao lucro, a gente fechou as posições. Também aquele gráficozinho, o nosso motor aqui é a linha roxa e os resultados efetivos são essa linha amarela que acabou se encontrando ali. A gente também vê aqui a margem, como é que ela no iniciozinho, né, ela aumentou, mas depois foi reduzindo até porque nós fomos fechando as posições. Também houve uma pequena expansão. É interessante como a margem acompanhou o comportamento do risco gama. Quando a gente compara aqui também o resultado, a gente vê, né, que houve um crescimento, uma queda, uma recuperação. Então a gente vê, né, muitas vezes como é mais assertivo você até fechar uma posição de forma rápida, né? Então, quando a gente vê que o teto é pelo nosso, não houve essa queda aqui, esse era um bom momento para fechar. O IDP, que mais uma vez, né, com a queda muito grande do Teta, o IDP chegou a bater 14, mas você vê que até no nível 4 ele estava bastante assertivo e estava nos dando uma boa visão direcional. E aqui eu acho que é a parte mais interessante do vídeo, né? Quando a gente traz agora todos os 5 portfólios de forma conjunta e apresenta os resultados. Então, aqui para mostrar que o Teta ele sempre se expande no final, quando a gente compara aqui todos os portfólios, quando o trade ele vai muito tranquilo, a tendência é o Teta ir caindo, de fato, né? Porque vai se afastando dos strikes, mas aqui a gente vê que a gente está sempre correndo um risco de cauda. A gente está dando sopa para o azar. Pode haver uma expansão no gama no final, que ao mesmo tempo pode ser a razão pela qual a gente fecha as nossas metas de lucro também. Aqui eu trago uma comprovação que o efeito Rowley não é fixo. Então, a gente tem aqui momentos de queda de um portfólio que foi momento de alta de outro portfólio, não tem nada a ver. De qualquer forma, a gente aqui acompanha que a lucratividade ela é uma curva e vai, se a gente fizer uma média aqui entre as curvas, né, Mister Data? Na próxima, a gente pode criar uma curva de rentabilidade por dia, considerando o próprio movimento do mercado. Esse outro estudo aqui ele é muito importante, né, porque ele nos ajuda a entender como é que o risco se expande durante a operação. Então, que você que está chegando agora tem que entender que quanto maior é essa barra, maior foi o aumento do risco gama que a sua operação tinha no início dela. E você não quer isso, você quer o mínimo de expansão possível. Então, a gente vê que a expansão até o vencimento ela vai ser maior, você vê essa barrona aqui quase beirando ali os 140%, enquanto a escala aqui vai no máximo do 15 DTE até 90%, e ao mesmo tempo você vê que é uma grande volatilidade. A gente vê aqui, tiveram trades que expandiram muito pouco e outros que foram mais de 100%. Portfólio 1 praticamente não teve expansão. Isso aqui não tem muito como a gente melhorar. A gente tem que aceitar com os valores que a gente tem levantado, a gente tem que buscar uma estimativa, né? Porque a gente sabendo ou tendo uma estimativa de quanto vai se expandir o risco, a gente consegue
alavancar melhor, de forma mais segura e, ao mesmo tempo, rentável as nossas posições. O teto inicial pelo Notional, que nós chamamos do risco gama do Notional, também é uma métrica muito importante, porque ela vai definir o tamanho das suas posições iniciais, e a boa notícia é que ela, de fato, não varia muito, ela já não tem tanta volatilidade, então ela veio aqui, ela varia aqui por volta de 0,06 e vai até no máximo 0,09, bem inferior do que nós estávamos adotando aqui de 0,10. Então a gente vai estar utilizando a média para a gente então calibrar nossas posições. Quando a gente tiver as abrindo, já supondo que o teto inicial, quando nós fecharmos o portfólio inteiro, né? Porque se você fecha de uma vez só, se faz o planejamento de uma vez só, você já sabe qual é o teto. E isso aqui é a tela que você vai mais entender, né? Que é a rentabilidade dos portfólios. Então a gente vê que nós tivemos até quarto e o quinto portfólio taxas indecentes, mais de 4% aqui, mas sempre comparando uma abertura de posição moderada ou conservadora. Nós temos métricas que definem você ter posições mais conservadoras ou moderadas, levadas até o vencimento e também levadas até 15 DTE. Aí você vê que no portfólio 3, se você tivesse encerrado a 15 DTE, você quase não teria tido uma taxa. Ah, então vale sempre levar até o vencimento? Não apareceu aqui ainda, mas você, ao encerrar no 15 DTE, você está evitando um risco de cauda, mas quando você compara, é evidente, a escala, inclusive, você altera aqui, é evidente que você vai ter mais rentabilidade levando até o vencimento, mas também você tem maior risco de cauda, que foi o que a gente conseguiu coletar no sexto portfólio, que vai ser bastante instrutivo nesse sentido, né? Senão você pode chegar à conclusão que sempre vale levar até o vencimento. Vale, normalmente você vai ter mais taxa, inclusive pensando a longo prazo, inclusive você considerando o risco de cauda, mesmo somando as perdas de cauda, ainda assim vai valer a pena levar até o vencimento, mas você muitas vezes não tem perfil de risco para isso. Você não se sente bem de ter uma taxa negativa durante o mês. Quando a gente, então, aqui compara o prêmio inicial pela rentabilidade, a linha amarela é aquele prêmio inicial que salta na tela, e a vermelha aqui é a rentabilidade efetiva, você vê que a gente não conseguiu estabelecer uma relação tão clara, né? A gente vê aqui no terceiro portfólio como os prêmios estavam altos, mas não conseguimos capturar tudo isso. Aqui, quando a gente compara o quarto com o quinto, a gente vê que o aumento de prêmio inicial teve um aumento de rentabilidade, mas isso nem sempre ocorreu, como a gente vê aqui do 1 para o 2. Muito interessante. Essa outra tela aqui é o quanto a gente capturou o valor extrínseco, é a famosa captura de teta. O dado mais importante, e na verdade é 50 aqui, mas o PowerPoint não foi preciso aqui, porque na verdade a média foi 50,0 alguma coisa. Então nós capturamos em média metade dos prêmios das operações, e isso é muito interessante, né? Porque bate muito com a experiência da Test Live. Depois de anos e anos de pesquisa, ele sempre adota essa métrica de captura de 50%. E é o que nós temos aqui obtido aqui, de média. Olha que interessante. Bem legal isso aqui, né? De acordo com o mercado americano. Também bem interessante isso aqui, é o gráfico da chamada de margem de garantia. A linha vermelha é a inicial e a amarela é o máximo que ocorreu. Então, a gente vê aqui que, normalmente, a inicial ela está abaixo de 20%, isso é o que bate com a nossa experiência, mas, eventualmente, pode ter uma expansão de margem de chamada aqui que vai passar de 25%. Isso aqui é pelo Notion. Então, fica muito evidente você observar que só pela margem você até poderia alavancar mais 3 vezes. Nossos indicadores normalmente não fazem você alavancar muito mais do que de 2 vezes. Então, quando a gente pega aqui as lições, a gente vê que o portfólio 4 não exigiu nenhum manejo, enquanto o 5 exigiu somente um, tendo sido operações bastante tranquilas. A rentabilidade dos portfólios 4 e 5, com uso de métricas, variou de 1,91 a 3, além da rentabilidade em garantia, a depender do apetite ao risco e de se encerrar no meio de ciclo ou no vencimento. Então, se você quiser ver com mais detalhes, volta lá à tela e dá uma estopada para você ver com mais detalhes. Mas normalmente é o que tem dado. 4 e 5, de fato, foram portfólios muito bons, mas normalmente é pelo menos 1%.
Capturamos 50% de todo o valor extrínseco nos 5 portfólios, isso é um dado extremamente importante. A margem chamada na abertura pelo Notion variou entre 17 e 22, tendo alcançado no máximo 28 no decorrer do trade. Uma métrica que é muito importante, você que está chegando agora no canal talvez não entenda, mas é muito importante para a gente configurar os nossos portfólios, o RGN, importante métrica de risco na abertura de posições, naquelas que são abertas aos poucos. A gente tem observado que ela tem pouca volatilidade, tendo oscilado em 0,06 e 0,09. E você pode adotar a média de 0,078 quando você inserir o seu RGN na planilha que a gente distribuiu para o pessoal do treinamento operacional. Aquela planilha que vocês receberam, vocês vão estar inserindo esse valor de 0,078. Assim como também você pode já ter uma estimativa da sua expansão de risco também lá, que é também uma importante métrica para cálculo da alavancagem, né? E que tem, então, maior volatilidade média. A gente estava adotando um R médio para 15 DTE de 50, a gente tem percebido que é menos do que 50, a expansão em média é 42, e a gente estava adotando inicialmente para levar até o vencimento uma expansão de 100%, que agora é 57%. Tá? Então, se você quiser entender tudo que eu falei aqui, aprofundar e você mesmo obter essas taxas que são capazes de multiplicar seu patrimônio aí em 2 anos, de forma bastante segura e tranquila, nós teremos aí 11 semanas de aula do nosso treinamento operacional e já está incluído aí o Deal Gain, a monitoria, o grupo VIP. Está aqui o QR Code na tela, pode também se inscrever pelo link que está na descrição. Pausa a tela e vê quanto conteúdo, dessa vez tudo muito mapeado, né? Tudo hora a hora aí. São 3 aulas ao vivo por semana, terça, quinta e sábado, que fica gravado, claro, e fica gravado lá para que você consiga, então, acompanhar. Então, não existe nenhum conteúdo no mercado com esse nível de profundidade e capacidade de fazer suas operações ficarem tendo um retorno gigante, né? Não existe nenhum fundo que eu conheça que consegue trazer esse resultado, por isso que nos chamaram para abrir também uma carteira administrada, mas vai ser cobrada uma taxa de performance muito alta, tá? Se você quiser ganhar o valor inteiro, te recomendo fortemente você fazer as operações e, claro, para isso, você fazer o treinamento operacional. Então, como eu disse no início do vídeo, nós temos que a data final das inscrições é a próxima terça-feira, dia 4 de julho. Dia 4 de julho. Estou com muita saudade dos alunos, eu sei que os alunos também estão com muita saudade da gente. Eu vou trazer os alunos que resolveram fazer de novo o curso para a próxima live. Vai ser muito incrível. E vai ser também um momento de comemoração, né? Porque o canal acabou de fazer, hoje, que é quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo, um ano de canal e buscando aí os 5.000 inscritos. Será que chegaremos aos 5.000 inscritos até a live? Vamos lá, botar essa meta aí. Estou muito feliz com o estágio na qual o canal chegou, o nível de profissionalização. É incrível, né? Quando você tem uma visão, por mais ambiciosa que seja, né, da gente criar um canal de ciência, onde você tem pesquisa, que você levanta dados, chega a conclusões. Isso eu acho maravilhoso, adoro isso. Era muito bonito no papel, né? E agora vendo isso se concretizar e fazer com que a gente tome cada vez melhores decisões é algo que não tem preço. Tá? A satisfação aí de todos que fizeram o treinamento, os resultados, a gratidão que eles têm demonstrado, o amor e o carinho de todos eles é realmente algo que não tem preço. Eu estou animado para começar o treinamento e mergulhar. Eu acabo ficando um pouco mais sumido no canal aberto, porque eu fico lá de coração, mente e alma totalmente entregue aos alunos do treinamento. Tá bom, gente? Então, aí vai mais um vídeo que me entusiasmou muito de ver todos esses resultados. Muita gratidão aí ao Mister Data por todo o trabalho que ele teve de montar tudo isso. E aguardem, né, os próximos portfólios que também eles tiveram grandes, inovadoras sacadas que eu vou estar trazendo mais adiante. Então é isso aí, então nos vemos lá no Telegram e na live do dia 4 de julho. Até lá!